Boa noite a todos vocês, Aqualivers. Mais uma noite juntos aqui. E o meu dia hoje estava carente do rosto de todos vocês. Porque quando a gente tem muita tensão, mas não é problemas que não têm solução, você precisa de um alívio. E aí eu posso dizer que aqui eu tenho calmante. E faz muito bem, vocês me fazem um bem que se eu tivesse que pagar, eu não sei quanto, que é uma terapia coletiva de 86 pessoas. Estaria complicado. E aí, bacaninha? Luiz Ricardo, o que eu quero dizer com isso? Estas noites, elas fazem muito bem para a gente. Por quê? O que tem ao nosso redor? Dá uma olhada no mundo ao teu redor. Se você está em São Paulo, uma tragédia natural aconteceu aí. Ela comoveu o Brasil inteiro. Se você está na região ali do Mato Grosso, uma tragédia absurda da maldade humana abalou o Brasil inteiro. Se você olha em direção à Europa, estamos vivendo os momentos pós-super terremoto que abalou a Turquia e a Síria. Quando você olha aqui para o norte, ou para todas as direções que você olhar, se você focar, você verá tragédias, sofrimento, angústia, desespero. Nós somos pessoas de carne e osso. O que a gente vem fazer numa reunião como essa? Eu sei que ao final de cada dia desse, todos estamos cansados. Não adianta tentar se iludir. O dia, por natureza, ele nos cansa e ao final do dia você precisa descansar. Melhor lugar para você estar, você já está, mas não falando de negócios. Então, o que nos une? O que nos traz até aqui? A possibilidade de fazer uma mudança na atual realidade, não importa onde você esteja na pirâmide social. Não importa quanto que é o seu contra-cheque, ou se você não tem contra-cheque, você paga salários, não importa. Todos nós buscamos melhorar. Isso está implícito no ser humano, é natural do ser humano. A gente quer melhorar. E se a gente pode melhorar promovendo isso para outras pessoas, que pode haver, do ponto de vista business, melhor do que isso? Eu só cresço se eu ajudar você a crescer. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, extraordinário. E é nessa busca de algo, porque nós não somos a maioria da humanidade. Vou dizer para vocês que tipo de percentual de pessoas são vocês. Ontem eu falei da singularidade humana. Hoje eu vou dizer para você em que percentual você que está me ouvindo agora, só pelo fato de estar nesta sala, quem é você? Dos 100% dos filhos de Adão que vivem no planeta, 80%, eles não estão preocupados em sair de onde estão. Eles estão satisfeitos com a vida que levam. Você acorda de manhã e volta de noite, e tiver que fazer isso 35 anos para depois se aposentar, essa é a vida, a missão deles. Existem pessoas que você chegar para falar de qualquer negócio, vai dizer para você, eu quero produto, mas não me fale de negócio. Não sei falar com pessoas, não quero, não vou, não posso. Mas existem aqueles que não querem saber. Dos 20% que faz toda a diferença, eles influenciam as massas. Se 80% é a massa, os 20%, eles ditam o rumo das coisas, influenciam, apontam a direção. Sabe quem é você? Você influencia pessoas, você mostra o caminho. Por isso, a responsabilidade brutal que nós temos de fazer a coisa certa, escolher o caminho certo, porque pessoas vão nos acompanhar. A proposta que a gente tem para apresentar para vocês aqui é uma proposta embasada em seriedade corporativa. Não estamos falando de uma empresa comum, não. É uma empresa extraordinária que não começou ontem, não começou
do devaneio louco de alguém. Ela não começou, por exemplo, como o Facebook, que começou por um desafio e um desabafo, criar um algoritmo que tinha um brasileiro no meio e depois descobriram que aquilo poderia ser um grande negócio. Essa empresa foi planejada desde o seu nascedouro por esses dois homens. Eles sabiam que iriam revolucionar. Não podiam mensurar o tempo, apenas começaram. Eles começaram falando sério sobre água, quando a realidade era completamente diferente, era outra. Hoje, se tudo parasse agora, eles podem dizer que eles já influenciaram mais de 6 milhões de pessoas, não só no Brasil. É nesse caminho de tratar a água de uma forma diferente que a gente tem a Aqualive. Ela já olha para o corpo humano de uma forma diferente. Cada pessoa nascida de mulher desse planeta, 70% desse corpo é constituído de água. O resto é todo o resto. Melhorar isso muda tudo. Quando você olha uma imagem dessa, se depara com isso aí, você tem as reais motivações de levar isso adiante. O que as famílias estão consumindo, os atletas? Com que mistura estão comendo, nutrindo, suplementando, tomando remédios, cozinhando, cuidando de bichos? É nessa situação que você olha e tem que responder essa pergunta. Não sei aonde você está, mas a pergunta que vai te incomodar, e genericamente falando, vai incomodar quem trata a água como supérfluo é: o que você sabe sobre a água que consome? Fica olhando se tem sentido dessa frase. A água que você bebe pode estar te deixando com sede. A água que você bebe pode estar sabotando todo o teu corpo. A água que você está bebendo pode estar conduzindo venenos para o seu corpo e antes do que você imagina, você estará sendo tratado de doenças tenebrosas. Então, de onde vem a água que você bebe? Por onde ela passa? Qual é o caminho dela? Ela vem enlatada? Ela vem engarrafada? Ela vem em galões? Ela vem encanada? Ela vem em tanques? Ou o que for? Como ela chega? E como isso impacta na sua saúde? Você sabia que há venenos tenebrosos na água que você está bebendo? Se você vive nos Estados Unidos, a água que você coloca ali, o copo d'água que sai da sua torneira, pode ter mais de 30 venenos invisíveis. Existem sites aí que vocês já conhecem que mostram todos esses venenos. Então, neste conceito, a Aqualive ela patenteou uma tecnologia, three-way, que pega esta água, elimina toda a sujeira e depois de limpar, ela transforma a água para cuidar da vida. Sem nada de... Olha, apenas gravidade, sem eletricidade, sem absolutamente gravidade. Aquele parece o filtro saudosista lá das velas de Lambert, aquele filtro de barro, mas depois de filtrado, ela é transformada em uma super água, a ponto de dizer que a Aqualive entrega o copo de água mais perfeito da Terra. Não há concorrentes que possam dizer a mesma coisa. E a gente não fala isso apenas da boca para fora, não é falácia, leve para os testes, e tudo o que se diz pode ser provado em laboratório como quiser. É nestas velas, nesses refis, que estão impregnadas as tecnologias mais extraordinárias, que faz uma superidratação, que elimina completamente a sujeira, que elimina bactéria. Para que você tenha uma ideia, estas velas que estão aí na frente são capazes de filtrar a água numa porosidade até 400 vezes mais fina que o fio de cabelo. E nesse conceito do que é essa água, a grande novidade do momento é que a Aqualive ela trouxe para nós uma nova tecnologia, para o mundo inteiro, uma nova tecnologia. H2 na água.
O que que é isso? Você já ouviu falar? Nós temos uma live que mostrou a maravilha que aconteceu com o Sidney, eu até o apelidei de Wolverine, e eu trouxe uma pessoa com autoridade para falar de novo sobre isso, porque é preciso repetir a mesma história várias vezes, porque a repetição promove o aprendizado. O Dr. Vlamir, ele é uma pessoa apaixonada por água. Ele gosta disso há muito tempo. Nós nos conhecemos, ele mexia com água. Naquele tempo, as pessoas pegavam um aquário, colocavam um monte de coisa lá dentro, aquela pá, e depois filtrava, e a gente ficava impressionado. Depois de que apareceu a Aqualive, a gente viu isso aqui, não, eu parei, eu não sei nada de água. E isso me impressiona todas as vezes. Quando a gente faz teste do H2, quando a gente faz testes das outras coisas, os resultados nas pessoas... Desculpa eu falar o que está acontecendo, porque tem uma pessoa na sala que eu quero dizer para vocês que eu sou testemunha, porque eu comecei a ver... Eu estive na sua casa na primeira vez com esse casal extraordinário, é o Tom e a Chau, e a irmã, a Sil. A gente esteve junto, nós almoçamos juntos hoje. A Chau começou a dizer, não, nós não dizemos, não falamos que ia acontecer isso. Ela falou, eu estou percebendo que eu estou desinchando. A Aqualive tem um equipamento que promove um turnover hídrico. Essa água é tão fina que ela vai eliminar toda a sujeira e o excesso de água, que é a retenção de líquido, e os resultados são percebidos a olhos vistos. Mas vamos trazer aqui para a tela o Dr. Vlamir. Amigo, eu quero que você assuma a partir de agora. Cadê você? Se o microfone está legal, vou liberar você agora, nesse momento. Calma, calma, que agora você terá o poder. Tenta. Não, você tem que desmutar. Tá? Então, eu vou começar a live de hoje com esse conceito que eu acho muito importante, né, que é sobre o hidrogênio. Então, a gente vai falar de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, né, que são importantíssimos no sistema biológico, que faz com que a água seja o maior solúvel da Terra, né? E o que isso vai influenciar? Depois eu vou falar do ponto de vista científico e vou explicar na prática, né? Devido à sua polaridade e habilidade em ligações de hidrogênio, facilita a dissolução de moléculas e potencializa as vitaminas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você tomar um bom suplemento alimentar, não adianta você fazer uma alimentação sadia se você não tem uma boa água. Então, quando você tem uma água, além de ser alcalina, né, além de ter o pró negativo, ela tem um hidrogênio, né? Então, o que acontece? Você vai potencializar as vitaminas. Então, hoje surgem muitas empresas prometendo o mundo de complemento alimentar. Eu estou falando pela minha profissão, eu trabalho com complemento alimentar. Praticamente as minhas fórmulas são complementos. Eu quase não trabalho com remédio, porque eu tenho a visão de prevenção, que não é muito a característica do brasileiro. O brasileiro deixa acontecer para depois tomar providência. Isso é coisa mais de oriental, de europeu, né? Ele sempre prevenindo. Eu ouvi essa catástrofe que você falou, até botei um vídeo e falei assim, obras irregulares e autoridade omissa. Muitas daquelas obras aconteceram porque elas são irregulares, né? Mas o Brasil, assim, acha que nunca vai acontecer. Aí, quando acontece, mas o assunto aqui é a água. O que é importante também no hidrogênio na água? É importante na produção de proteínas e ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Gente, é a nossa origem, é o que forma o DNA. Então, você imagina como é importante você beber uma água com hidrogênio, né? Um potente antioxidante, né? Como você diz, a repetição faz o aprendizado. O que é o importante do antioxidante? Você vai melhorar o processo de mitose celular, né? E, com isso, você vai melhorar muito a sua qualidade de vida, né? Você vai diminuir o processo de envelhecimento. Gente, isso é uma realidade. Hoje, a ciência já prova que existe a idade documental e a idade biológica. Tem pessoas que não têm a idade biológica que está no documento. Tem pessoas que têm 70 anos, que têm 60 anos, 50 anos, e parece ter menos, porque realmente tem menos. A sua constituição celular, ela é jovem. E tem pessoas com 50 anos, é o que eu mais vejo no meu consultório, eu vejo gente mais nova do que eu, e acabada, né? Porque realmente a pessoa tem 50, 40 anos e parece ter muito mais.
Tem um fator genético? Tem um fator genético, mas tem o que você come, o que você bebe. Nós somos o que comemos, o que bebemos. Mas, como sempre falo, as pessoas não valorizam a água. É sempre o que come. Quando você tem um problema intestinal, uma infecção gastrointestinal, a primeira coisa que fala o que você comeu, não é o que você bebeu. Né? Você falou sobre transporte de água. Esse transporte de água nesses garrafões aí, um país tropical que nem o nosso, a 35 graus, começa a formar ameba e algumas bactérias. Então, é muito suscetível a você ter problemas gastrointestinais. Né? É importante, né, nos rins. Os rins filtram o sangue, que praticamente é água. Né? Então, eu posso dizer que você bebendo uma água alcalina com hidrogênio, você vai diminuir muito a possibilidade de você ter um câncer renal. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando que a água alcalina vai curar, não, eu estou falando de prevenção. Tá? Isso, cientificamente, eu gostaria muito de trabalhar com estatística, né? Porque é para provar. Eu, por exemplo, como você sabe, Sebastião, eu sou médico esportista também. Eu criei uma fórmula para atleta jogar em altitude. Né? Todo mundo sabe que os times brasileiros, quando vão jogar em altitude, sofrem com a baixa de oxigenação. Né? E eu desenvolvi uma fórmula totalmente natural, né? Porque, por exemplo, a coca estimula, mas a coca é doping, não pode. A cafeína, se você botar acima de 30 miligramas, é considerado doping. Então, eu fiz tudo em cima de natural e um atleta foi correr em altitude. Teve um resultado excelente, só que ele relatou que, com o passar do tempo, ele sentiu. Mas o que acontece? O cara não bebeu a quantidade de água que eu falei. E eu não mandei beber uma água alcalina, embora eu já conhecesse. Mas não tinha. Imagina se ele beber uma água alcalina com pH 9. Pô, o cara ia virar um foguete. Gente, isso aí eu tenho que botar na prática. Você compra uma Ferrari e bota uma gasolina vagabunda, pode ter certeza que a Ferrari vai engasgar. Então, você tem que ter o melhor para o seu corpo. Né? Para os atletas aqui na sala, o que o hidrogênio vai fazer? Vai potencializar a mitocôndria, que é responsável por energia celular. Então, você vai ter uma diferença no seu rendimento. Atleta de grande performance sente, entendendo? O cara que não é atleta não vai sentir, é que nem um bom piloto. Né? Eu gosto de estar aqui o Nelson Piquet, pô, foi o maior acertador de carro que tinha. O cara já chegava para o engenheiro e falava, porque ele pega o carro e sente. Né? Eu, quando tive o privilégio de fazer um curso de piloto de avião, o professor falava, você tem que se associar ao avião, você tem que sentir o avião, você tem que sentir a máquina. É que faz a diferença do bom e do mal. Tem gente que está dirigindo, não sente o barulho do motor, não conversa com o motor, e assim é água no nosso corpo. Eu estou tentando fazer uma comparação para que as pessoas entendam a importância do uso da água. Né? Então, o que acontece? Não basta só filtrar. Né? Você tem que ver o poder de oxirredução da água. Você bebe uma água ácida, ela vai te envelhecer, ela vai te fazer um câncer, ela vai te trazer uma doença degenerativa, ela vai facilitar e puxar o gatilho. É que nem no outro dia uma pessoa aqui na sala falou sobre o câncer. Né? O que acontece? O câncer, às vezes, a gente tem uma predisposição genética. Não quer dizer porque seu pai e sua mãe não é hereditário, que nem hipertensão e diabetes, ou alergia. Você tem uma predisposição genética. Só que é que nem uma arma. Se eu pegar uma pistola aqui e apontar para uma pessoa e não puxar o gatilho, não vai acontecer nada. Então, você tem aquele código genético, mas você não pode puxar o gatilho. O que é o gatilho? São as aberrações da vida, a extravagância, a bebida alcoólica em excesso, fumo, né? Noite mal dormida, droga, fritura, biscoito. Gente, esses biscoitinhos aí gostosinhos, esses fandangos da vida, o que isso tem de gordura? E justamente a fritura. Gente, a fritura é um poderoso obstrui as artérias, ele é um poderoso fazedor de infarto e AVC. Vocês podem ter certeza disso. Óleo cânula, óleo de girassol, óleo de soja, isso é um veneno. Aí vocês vão falar assim, mas eu não vejo nenhum médico importante falar. Eles vão se meter com a indústria alimentícia, que tem um poder fora do comum, é que nem a indústria farmacêutica. Você, para falar isso, sabe, é muito complicado. E se você ficar famoso e começar a falar, você começa a sofrer sanções. Entendeu? Então, gente, o que eu digo é o seguinte, eu tive uma avó que durou 104 anos. A minha avó praticamente não tem problema de saúde. Mas era daquele tempo que cozinhava em banha de porco. Né? Então, eu sempre falo, use banho de coco ou óleo de coco. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho experiência em consultório, eu sei o mal que isso faz. Açúcar refinado é um veneno, adoçante. Por que eu estou falando isso? Poxa, a gente está falando de água, ele já está falando disso? Não, é para mostrar a importância que nós temos que ter uma água para fazer um feedback, para equilibrar isso.
né? Nós usamos tantas coisas ruins, poxa, então nós temos a obrigação. É aquilo que eu falo, eu sinceramente, eu quero muito e preciso muito mudar a minha vida financeira, porque aqui no Brasil o médico não é respeitado, a aposentadoria de médico não é respeitada. Então não adianta chorar, não adianta reclamar do governo. Agora, o meu ponto principal é levar saúde. Sinceramente, eu acho que se as pessoas focarem na importância da saúde, porque até aquelas pessoas que têm preconceito com Marte, não acreditam, elas vão acabar indicando, porque seria egoísmo a pessoa não oferecer isso para um pai, para um filho, para um irmão, para um amigo querido, né? Então, realmente, você falou, é uma água que vai desinchar, vai diminuir a retenção hídrica na pessoa, principalmente mulheres, né? Vai melhorar no sistema a menstruação, o ciclo menstrual, aquelas mulheres que têm aquele distúrbio, cólica, vai ajudar em tudo isso, né? Então, essa água milagrosa não é ciência, né? Quando eu falo que não importa só filtrar, né? O hidrogênio é importantíssimo por isso. O pró negativo é a capacidade que tem de ficar mais tempo ácido. E eu volto a dizer, ele não vai aumentar a acidez do estômago nem do sangue, ela vai alcalinizar os órgãos. É isso que as pessoas... Ah, não, porque tem uma linha de médico que diz que faz mal, porque vai mexer com a acidez do estômago. Gente, a água alcalina, ela vai alcalinizar o que tem que ser alcalinizado. O pH do sangue vai continuar constante e do estômago também. Agora, ela vai alcalinizar o quê? Nossos órgãos, né? Aquilo que eu digo, um corpo alcalino é um corpo de saúde. Um corpo ácido é um corpo de doença degenerativa e câncer, né? Eu sempre falo, a água é o vetor ou o carteiro, né? Ou o carreteiro que está levando tudo, e ela vai definir, ela pode levar as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins também vão na água, né? Então, você vai definir, né? Você vai definir o que você quer para a sua saúde. Eu posso dizer o seguinte, não tenho embasamento científico para falar que nossa água, nosso filtro é o melhor do mundo, mas com certeza, se não for melhor, um dos melhores, né? Então, a gente, quando tem um top, aquilo que eu digo, qual que é melhor? É Ferrari ou Lamborghini? Ou é um carro japonês que o Ito pode falar que é o carro mais veloz do mundo, mas parece que não é permitido sair do Japão. Não sei se é o Mazda, depois o Ito vai falar. Ou qualquer um desses é bom. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, o nosso filtro está entre os melhores do mundo. A nossa água está entre uma das melhores do mundo. Então, eu vou responder por mim. O que me empolga, o que me faz vir aqui cansado, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, exaustivo, porque aqui é um lugar quente, e às vezes você está fora do ar-condicionado, é acreditar em levar qualidade de vida para as pessoas e oportunidade. O que eu mais vejo aqui são pessoas reclamando da vida, que não tem oportunidade, ainda mais onde eu moro, que é um lugar que não tem indústria, não tem emprego. Gente, a oportunidade está aí, né? Hoje eu falei isso no meu grupo, Sebastião, você falou aí uma coisa, que a maioria das empresas que você vai, quando você começa a brilhar, aqueles que não têm brilho querem apagar seu brilho. Aqui eu falei no meu grupo, eu quero que todos vocês sejam melhores do que eu. E falei de coração, como eu quero pegar pessoas melhores do que eu, entendeu? Porque eu vou estar ajudando pessoas, e aqui é o seguinte, eu que sou médico, não quer dizer que eu vou ganhar mais dinheiro que todo mundo, não. Tem gente aí que não tem estudo, não teve oportunidade e pode ganhar muito dinheiro. Agora, tem que estudar, tem que aprender, tem que falar. Todo dia eu falo com pessoas. Eu conheço pessoas que têm oportunidade de falar da água e não falam. Sabe? Tem vergonha de falar o quê? Uma coisa saudável, uma coisa boa, sabe? Eu não entendo. Às vezes falam de coisas fúteis, né? Ah, porque o artista separou. Eu não tenho nada com a vida de artista, mas eu não perco uma oportunidade. Hoje eu fui falar com o homem responsável que faz os contratos da prefeitura, eu falei de água alcalina com ele. Gente boa pra caramba, não sei se está na sala, mandei um convite, né? Agora, ele se interessou, porque é um cara inteligente, é um cara que pensa na saúde. Então, eu não deixo passar uma oportunidade sem falar de água alcalina, sabe por quê? Porque eu tenho conhecimento e sei que estou levando saúde, eu sei que estou levando uma coisa boa, né? Então, Tião, para não alongar muito, né? O que eu acho importante é esse conceito que eu falei sobre o hidrogênio. O hidrogênio é importantíssimo, né? E para concluir, né, os astrônomos, que eu gosto muito de astronomia e arqueologia, os astrônomos chegaram à conclusão que o primeiro átomo do universo é o hidrogênio. Então, imagina como nós, a energia quântica diz, a ciência quântica, né, a engenharia quântica, fala que quando vai dividindo o átomo em partículas menores, né, até chegar nos quarks, o resultado final é energia. Então, nós somos energia. E a primeira energia é o hidrogênio. Então, imagina você tendo mais hidrogênio no seu corpo, né? E sempre é importante lembrar,
A água pode te matar, a água pode levar você a ter câncer, a água pode levar você a envelhecer mais rápido. E a água também pode fazer você mais jovem, você mais saudável e prevenir você do câncer e das doenças degenerativas. A escolha é de vocês. Nós temos aí a oportunidade de mudar a vida das pessoas e levar saúde. Tá? Eu falo com convicção e com paixão e com brilho nos olhos. Tá? E, para terminar, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a você por ter me mostrado essa empresa e ter me dado essa oportunidade. Espero ter ajudado aí com minha simples palestra. Um abraço. Você sempre ajuda, doutor. Muito obrigado. A sua forma de falar faz a gente acreditar. Eu falei ontem o que é alguém investido de autoridade. Isso muda tudo. Eu agradeço muito e eu até gostaria de fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa gravação aqui para vocês aproveitarem tudo para depois dar sequência no plano de marketing. Muito obrigado, doutor Vlamir. Foi espetacular.